dia, eu sou a pesquisadora Cristina da Silva e, juntamente ao professor Fábio Souza Correa Lima, realizamos a pesquisa intitulada História da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus nos periódicos institucionais, de 1909 a 1927. O presente estudo faz uma análise acerca da origem e trajetória da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus, entre as décadas de 10 e 20. O recorte temporal, contextualizado pela nova história cultural com abordagem social, é utilizada a categoria de memória, cultura, identidade e periodismo. Nossa principal questão é como a Faculdade de Ciências Jurídicas surgiu e o que ela representava na Manaus de 1910 a 1920 a partir dos periódicos. Analisamos o contexto histórico de instalação e desenvolvimento da faculdade utilizando a documentação. A investigação sobre a faculdade sugere resgatar parte da intelectualidade da cultura amazonense e da instituição que fazia parte da primeira experiência universitária do Brasil, através da Escola Universitária Livre de Manaus, e contribuiu para estudos institucionais da região durante o período do auge da borracha e também de sua crise. Manaus da Borracha é uma urbe moderna, capitalista, com ares europeus e um cenário econômico e cultural rico, com grupos intelectuais e mudanças dos sujeitos da configuração da modernidade do século XX. É nesse cenário que se insere e se cria a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus. Nossa metodologia é uma investigação de caráter documental através de fontes primárias que são os periódicos acadêmicos, a Revista Acadêmica de 1922, a Revista Arquivos de 1914 e o Jornal Acadêmico de 1926 e 27. As nossas fontes documentais estão identificadas no sítio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, na Hemeroteca Digital, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e na Biblioteca Arthur Reis, em Manaus. O primeiro exemplar da revista Arquivos da Universidade de Manaus é de 1910, porém o de 1914 foi o mais lido devido à inscrição do Conde Dan, que deu felicitações e honras por ser uma edição histórica da instituição. A revista acadêmica de 1922 continha uma capa parecida com o diário de adolescente, todo confeccionado à mão. Ela apresentava-se de forma nostálgica contra a trajetória dos funcionários da instituição, sempre utilizando expressões como passado tão cheio de glórias e consagrada. O jornal acadêmico, também chamado de órgão dos estudantes da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus, trazia diversas notícias sobre crônica social, dádivas e paneladas que eram críticas ao sistema vigente na época, as cinzas de Cícero que eram homenageados aos mortos ilustres, assuntos econômicos sobre o progresso da cidade, os bacharelandos, homenagens, uma investigação antropológica e o expediente do centro acadêmico, além de reflexões do governo. A Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais escreveu uma importante história do ensino superior no estado do Amazonas e na região norte do Brasil. Ofertou na cidade um curso jurídico que antes era realizado fora da capital. A pesquisa constatou que os periódicos apresentados contextualizaram os primórdios da instituição, sua trajetória e desenvolvimento. As fontes estudadas acarretam a memória institucional. Verificou-se que esses periódicos foram importantes instrumentos de comunicação da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Manaus. Aí tem as nossas referências e os nossos agradecimentos à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e os organizadores do evento. Muito obrigada.